tentar trazer algumas ideias que eu acredito que sejam novas sobre democracia socialista. Como alguns devem saber, né, já existe uma organização no Brasil chamada Democracia Socialista, foi fundada em 1979, eu participei brevemente em 1980, por aí, e ela continua existindo dentro do Partido dos Trabalhadores. Mas eu vou, nessa apresentação, fazer uma abordagem mais conceitual e não restrita à experiência brasileira. Porque eu vejo hoje a necessidade de retomar esse conceito de democracia socialista por uma questão de conjuntura internacional, né? A gente vê, mesmo nos Estados Unidos, já grupos democratas socialistas se organizando, né? Porque eram muito pequenos esses grupos, eles estão crescendo com Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, né? A gente vê no México a atual presidente com propostas nesse sentido. Ainda nos Estados Unidos, a eleição do prefeito de Nova York, né? No Canadá, né? Sem falar na Escandinávia, que já é, em boa parte, um sistema socialista, né? Na governança nos países escandinavos, né? E, é claro, também a China, que não é bem propriamente um sistema democrático, mas que traz várias contribuições para a gente pensar uma democracia socialista. Certo? E a minha abordagem ela vai muito no sentido da questão monetária, né? Que é o papel do dinheiro na sociedade. Eu acho que esse é o componente da equação aí que foi negligenciado pelos marxistas e que, né, prejudicou a antiga União Soviética, né? Quer dizer, se via o dinheiro puramente como uma ferramenta do capitalismo, né? E não se via o dinheiro como forma de empoderar o trabalhador, né? Então, não houve a preocupação do Estado, numa transição para o socialismo, o Estado popular, né? De financiar a economia popular e melhorar, através da poder aquisitivo do trabalhador, melhorar as condições de vida do trabalhador, né? Mas a gente vê que na China isso acontece, né? Apesar de o sistema político chinês não ser democrático nos padrões ocidentais, né? Eu parto aqui de um certo momento que foi a vitória da Aliança Democrática contra o nazifascismo, a Segunda Grande Guerra, né? A gente teve a impressão assim, que o nazifascismo teria sido aniquilado, né, para sempre, mas doce ilusão, né? E aí a criação dos organismos internacionais, né, a ONU, a Unesco, que estabeleceram, né, fizeram a Declaração dos Direitos Humanos Universais. Então, parecia, né, que o capitalismo, nessa rota, ele realizaria os ideais que eram também do socialismo, né, de empoderamento das pessoas, melhoria das condições de vida, dignidade humana, né, toda aquela carga humanista, né, que tem no socialismo, né. Só que a evolução do capitalismo, né, que eu estou abreviando CLF, capitalismo liberal financeiro, o capitalismo que nós temos hoje em dia, sob a liderança dos Estados Unidos, né, levou a uma situação de desigualdade, atualmente de guerras, né, imperialistas, em que os direitos humanos são sistematicamente desrespeitados, né? Então, a democracia socialista, tomando a democracia como substantivo e socialista como adjetivo, ou seja, o socialismo como um tipo de democracia, ela ressurge como alternativa ao capitalismo liberal, financeiro, para a realização dos direitos humanos, que é o que todos nós queremos, em última análise, né? Que se efetive, né, na prática, a Declaração dos Direitos Humanos, que não fica apenas como princípio, né? Implementação de uma ética que priorize a vida das pessoas, né, e nisso também se diferenciando do chamado socialismo real, que tem uma série de desvios em relação ao que seria um verdadeiro socialismo, né?
três aspectos da conjuntura atual, né, que levam a gente a retomar a ideia da democracia socialista. Né? Primeiro, a questão da financiarização da economia. Né? A economia capitalista deixa de ter o foco na produção, né? Há uma concentração maior na área de serviços, comunicações, e né, os capitalistas eles se baseiam, né, na obtenção de um lucro por meios financeiros, sem prestar nenhuma contribuição para o povo, para a sociedade como um todo. Né? Quer dizer, o lucro vem dissociado de uma contribuição social. Né? E muitas vezes o lucro é obtido de modo ilegal, né? Como a gente vê nesse escândalo do Banco Master aqui no Brasil. Né? Por meio de operações no sistema financeiro, né? Sem a necessidade de produzir nada, né? Sem gerar emprego, sem gerar renda, nem mesmo recolhimento de impostos proporcionais aos ganhos. Né? Esses capitalistas eles não querem nem pagar o imposto devido. Né? Então, há uma contradição aí, porque o capitalismo liberal financeiro leva a uma estagnação da economia de mercado. Né? Porque se as pessoas não têm recursos, elas não compram. Né? Se vale mais a pena investir no sistema financeiro do que numa fábrica, na produção, também não se produz, então isso vai gerando um prejuízo para a própria economia de mercado, que é baseada na compra e na venda, né? Na produção e no consumo. E aí, né, o chamado socialismo de mercado chinês, né, mesmo que aconteça sem uma democracia política nos padrões ocidentais, ele passa a competir e a vencer no próprio terreno do capitalismo, que é a economia de mercado. Né? Então, a China, e nas suas alianças com o BRICS, né, ela passa a criar uma nova rede que passa a dominar o comércio internacional. O segundo fator relevante aí na conjuntura é a questão da precarização do trabalho, né? Porque como produzir não é mais necessário para ter lucro, né? Então o trabalhador ele se torna descartável, né? O trabalhador no sistema produtivo precisa apenas de pessoas para operar a máquina de obtenção de lucros financeiros, né? E então o setor de serviços incha, né? Hoje o principal setor, inclusive, da economia brasileira é o de serviços, e esse setor de serviços não requer uma especialização funcional dos trabalhadores, como, por exemplo, a indústria requeria, né? Então, isso amplia o chamado exército de reserva, quer dizer, nós temos muitos trabalhadores disponíveis para serem contratados de modo precário, né? Sem ter condições de reivindicar os seus direitos, né? E isso isso favorece essa máquina de obtenção de lucros com a financiarização, quer dizer, a precarização e a financiarização do capitalismo estão juntas, né? E com essa precarização, né, até para compensar a precarização no plano simbólico, né, se implanta essa ideologia da prosperidade do empreendedor individual, o individualista, aquele que quer ganhar dinheiro e que se dane o resto do mundo, né? Se as outras pessoas estão passando fome, não tem nada a ver, ele não quer saber, né? Então, como o sistema financeiro ficou muito volátil, né? Para muitas pessoas há sim uma chance, elas acreditam ter uma chance real de enriquecer, seja legalmente ou ilegalmente, ou por meio de, por exemplo, de apostas, né, nas bets. É um mecanismo que floresce nesse momento, né? O trabalho está precarizado, as pessoas estão endividadas, mas elas acreditam que elas possam, assim como o Vorcaro ficou rico, elas também podem, né? Seja apostando, seja montando uma igreja de fachada no quintal e atraindo gente, né? Ou principalmente entrando em esquemas ilegais, né? De lavagem de dinheiro, de adulteração de combustível, etc, etc. Tem 1000 formas da pessoa enriquecer ilegalmente, né? Agora, legalmente, está tudo bloqueado, né?
Mas quando a pessoa investe nisso e ela se vê frustrada, então ela pode ter uma maior receptividade à ideia de uma economia solidária, sustentável, que é o que a gente está se mobilizando no momento, né? Aparece, né, a solidariedade, a sustentabilidade, né, uma relação construtiva com o ecossistema e uma relação de cooperação entre as pessoas, aparece como antítese do capitalismo liberal financeiro, mas ainda dentro do capitalismo liberal financeiro, né? Aí tem uma dialética nisso aí, porque, né, se a gente consegue efetivar uma economia mais cooperativa, mais sustentável, isso vai impactar os fundamentos do capitalismo liberal financeiro. E então isso gera uma dinâmica, que é classicamente chamada de uma transição, né, apontando para um possível socialismo, né? É nesse terreno que a gente está pensando. O terceiro fator é a introdução da inteligência artificial e da robótica nas empresas, né, tanto na agricultura, pecuária, tanto na indústria quanto nos serviços, né, gera mudança na estrutura do trabalho, reduzindo a quantidade de trabalho humano físico e intelectual necessário para manter ou ampliar o sistema, né? Aquele trabalho que era feito por 10 pessoas passa a ser feito por uma, com a inteligência artificial gerando para ter acesso ao conhecimento existente, né, do banco de dados, e a robótica substituindo o trabalho braçal, automatizável, né? Quer dizer, é o fim do taylorismo, né? O robô faz o trabalho repetitivo, né? Bruto, né? E na fábrica de automóvel, nas minas de carvão, de gás, né, na extração do petróleo, etc. Então, o trabalho braçal humano é bastante reduzido, então uma pessoa faz o trabalho de 10. O que já acontecia até com a introdução do trator na agricultura, substituindo, né, uma pessoa dirigindo um trator, substituindo 10 pessoas que estavam trabalhando com a enxada, né? Não é uma novidade absoluta, é uma tendência do capitalismo de, através da tecnologia, aumentar a margem de lucro, né, dos donos das empresas. Mas isso também tem uma contrapartida, né? Tudo aí tem uma dialética, porque a redução do trabalho repetitivo e automatizável abre espaço para formas de vida mais satisfatórias. Quer dizer, nós não vamos mais precisar mandar, né, pessoas para uma mina de cobre, né, no subsolo, que essas pessoas vão ficar intoxicadas, de repente pode até morrer num deslizamento, né? A gente manda uma máquina lá para fazer isso, né? Mas isso só vai ser benéfico para a sociedade se o Estado, né, entra o Estado aí, não tem como evitar, né, o Estado criar suporte para as pessoas sobreviverem e empreenderem de modo mais cooperativo. Então o papel do Estado aí não é só dar dinheiro para as pessoas, que eu acho que é necessário, mas também, né, fomentar novas formas de cooperação, gerando novos empreendimentos produtivos, né? Cooperativos e sustentáveis. E pode ser usada a inteligência artificial e a robótica dentro dessa visão, né? Por que não? A gente pode, né, assim como Marx dizia lá no Manifesto Comunista, que os trens foram inventados para facilitar o escoamento da produção dos capitalistas, mas o trem também foi usado pelos sindicalistas da época para se organizarem, fazer ligas, né, de trabalhadores, se organizar para lutar contra o capitalismo, né? Então a inteligência artificial e a robótica também pode ser usada num projeto alternativo de sociedade, né? Desde que haja uma ação proativa, né, dos governantes, no sentido de, né, amparar as pessoas que ficaram sem renda, né, ou que ficaram precarizadas, têm uma renda muito baixa e levam uma vida estressante, endividada, né? E também, né, investindo na produtividade dessas pessoas, que essas pessoas, a partir do momento que elas têm o básico para sobreviver, elas possam criar novas empresas, utilizando os recursos da natureza e os recursos humanos que não estão sendo utilizados nesse momento. Aqui eu resgato um pouquinho a democracia socialista brasileira, que foi fundada em 1979, né? Tem esse livro muito bom, chama Trajetória da Democracia Socialista. Eu quero fazer uma proposta ampla, porque vai sair, né, já assinei o contrato, vai sair um livro, né, em inglês,
na Inglaterra, né, com essas ideias que eu estou apresentando aqui. Eu estou apresentando para vocês o conteúdo desse livro, né? Mas eu não posso deixar de mencionar essa corrente brasileira de política, né, que ela foi fundada em 1979, participação um pouquinho antes da fundação do Partido dos Trabalhadores. Ela participou na fundação do Partido dos Trabalhadores e se mantém até hoje, né, como uma tendência minoritária, né, dentro do PT, mas ela é influente e ela decidiu acatar a democracia interna do PT, quer dizer, ela, mesmo não sendo majoritária, ela acata as decisões das correntes majoritárias, né? E essa tendência chamada democracia socialista, né, ela seguiu na sua fundação as diretrizes da Quarta Internacional Socialista, que foi criada a partir do Leon Trotsky, né, mas depois, né, nessa versão, a Quarta Internacional foi dirigida por Ernest Mandel, que é um economista, um teórico, né, que defendeu que o trabalhador intelectual também é um trabalhador que tem, né, que se aliar com o trabalhador manual, né, num projeto socialista. Só que essa Quarta Internacional ainda defendia aquele caminho para o socialismo convencional, dos bolcheviques, né? Então haveria destruição do Estado burguês e seus instrumentos de repressão, que mantinham o que eles chamavam de ditadura burguesa, né? Eles não entendiam que havia uma verdadeira democracia no capitalismo, né? E de acordo com a resolução da DS, baseada na Secretaria Unificada da Quarta Internacional, né, o caminho para o socialismo envolvia, né, que eu vou discutir aqui um pouco isso, elevar o nível de consciência e de organização das massas dos trabalhadores para destruir o Estado e implantar em seu lugar a democracia da maioria, que seria a ditadura do proletariado. Essa frase aí traz coisas bem discutíveis, né, como vocês podem ver, né? Primeiro que, né, haveria uma destruição do Estado, como se fosse possível, né? Vamos destruir o Estado, né? O que é isso? É matar os burgueses que estão na administração pública? E construir outra coisa que não fica claro, né, que é, mas é baseado na consciência de classe. Supondo, né, que houvesse condições, né, da classe trabalhadora como um todo desenvolver uma consciência coletiva, né, que tivesse um programa, uma clareza de como, né, passar do capitalismo para o socialismo, né? Quer dizer, jogando isso como uma tarefa para a consciência da classe trabalhadora, sob a direção de um partido. E, né, aí, essa ditadura de classe, que seria a ditadura da classe trabalhadora, né, seria uma democracia da maioria, né? É uma equação aí meio complicada, né? Ela considera que a democracia que tem no capitalismo, ela é uma ditadura, e a ditadura dos trabalhadores seria uma democracia. Então tem um jogo de palavras aí que nunca foi devidamente considerado, né? As pessoas que percebiam essas contradições se afastavam, como foi o meu caso, né? Eu me afastei dessa organização. Mas, ao longo do tempo, houve um certo abrasileiramento da DS, dessa corrente, democracia socialista, né? Que foi que eu estou chamando de abrasileiramento, né? Em 1987, né, já houve esse abrasileiramento, né, em que afirmava que era fundamental incentivar a experiência pela classe operária das formas de democracia direta, de exercício do poder, no capitalismo. Então, nessa época também, vocês devem saber, houve também no Partido Comunista Brasileiro, né, a corrente do Carlos Nelson Coutinho, que colocou a democracia como valor universal. Então, isso estabelece uma continuidade entre a democracia dita burguesa no capitalismo e a democracia socialista. Deixa de haver essa maluquice de destruir o Estado e a consciência de classe dos trabalhadores reconstruir a sociedade, né?
e passa, né, passa-se a valorizar a democracia dita burguesa, porque haveria uma continuidade, quer dizer, é dentro do capitalismo que a classe trabalhadora ela começa a exercer a democracia para que ela possa ter condições, né, um empoderamento para futuramente, né, ser quer dizer, vai haver a abolição de classes né, e o trabalhador também ser um empreendedor que vai participar da gestão da economia e da gestão do Estado, que seria a democracia socialista, né, uma situação em que a economia é direcionada para o social e não para o lucro, né? Isso eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Aí, como essa questão da consciência de classe era assim pivotal, né? Dentro do marxismo convencional, né? Porque precisava ter essa consciência de classe para a coisa funcionar, né? Para que houvesse uma ditadura do proletariado que não degenerasse numa burocracia como aconteceu na União Soviética, né? Então precisaria haver um crescimento da consciência de classe, mas o que é a consciência de classe é algo que nunca foi bem clarificado, né? Algumas tentativas, como no História e Consciência de Classe, do George Lukács, né? É uma visão hegeliana, não é uma visão marxista propriamente, né? É um certo do idealismo, né, de que a verdade está com a classe trabalhadora, que tem uma visão mais ampla, né, e que vai ser, né, que vai trazer um projeto que vai servir para toda a sociedade, né? Aí a gente pode fazer alguns questionamentos, né? A consciência de classe ela não seria propriamente uma somatória de consciências individuais, ela seria, né, tipo uma consciência coletiva, né? Mas se a gente pensar de um ponto de vista estritamente materialista, se as pessoas têm condições materiais de vida que as impedem de estudar, de refletir, de discutir, né, de participar politicamente, como é que elas vão desenvolver essa consciência de classe, né? Então, uma visão estritamente materialista, ela leva a uma consideração de certas forças que levam à reprodução do sistema capitalista, né? A ideologia, né, que existe, a ideologia dominante, é a ideologia da classe dominante. Então, se a ideologia está ligada às condições materiais de uma forma muito forte, então as pessoas que estão submetidas elas vão tender a reproduzir o sistema de dominação, né, e de exploração. Quer dizer, então o idealismo ele não serve porque, né, na concepção idealista as ideias estão descoladas das condições necessárias, né, condições sociais para efetivação, né? Quer dizer, você tem ideias bonitas, como por exemplo na Declaração dos Direitos Humanos, mas não tem, né, forças sociais que executem a Declaração dos Direitos Humanos e impeçam uma guerra genocida, que impeçam, né, todo tipo de violação dos direitos humanos, discriminação, abuso e tudo mais, né? Quer dizer, então a Declaração de Direitos Humanos ela é muito bonita, mas os princípios precisam ter forças materiais que os implementem, certo? Agora, o materialismo puro também, se a gente pensar que as forças realmente existentes são forças conservadoras né, e que a situação real da classe trabalhadora é de opressão, de alienação, então, né, há uma tendência puramente de reproduzir as relações existentes, então nós nunca vamos chegar numa transição para uma sociedade socialista. E como é que a gente sai disso, né? Bem, é um assunto que eu pensei muito tempo, né? Tem dois autores aí, dentro ainda do marxismo, que apontaram um pouco para isso, né? O Reich, no livro que discute o que é consciência de classe, e o Marcuse, no livro Materialismo, Histórico e Existência. Né, que eles propõem, na verdade, uma abordagem interdisciplinar, que aí vai entrar, né, a psicologia, principalmente, junto com a economia, né? Então,
A consciência de classe depende do modo de vida, que envolve, além do conhecimento, do processo puramente cognitivo, ou acesso à informação, que é importante, mas não é suficiente, né? Também fatores afetivos e emocionais, que por sua vez se entrelaçam com condicionantes culturais, especialmente tecnológicos, como mostrou Schumpeter. E a gente já conversou um pouco sobre isso aqui, né, em outros seminários. Então nós temos aí hoje em dia, por exemplo, o celular, que é um componente muito importante na vida das novas gerações, né? A pessoa mais jovem ela não consegue viver sem o celular do lado, né? Os namorados namoram pelo celular também, né? Quando não estão um na presença do outro, mensagem, né? Se a pessoa não responde, a outra estranha, né? Bloqueia e tal. Então a tecnologia ela entra nisso aí também de um modo disruptivo, né, envolvendo os afetos, as emoções, e tudo isso compõe um modo de vida, e a consciência de classe ela se constrói ou não se constrói nesse modo de vida. Então a consciência de classe não é a pessoa simplesmente estudar, ter acesso à informação e ter uma clareza dos objetivos, dos interesses reais da classe, dos objetivos do movimento social, né? Não é só isso, tem muito mais, né? E nesses outros componentes da consciência de classe que vem a atuação da direita. A direita quer preservar o capitalismo, então ela mobiliza, né, toda a tecnologia, todo o afeto, emoções para alvos que apontam, né, na reprodução do sistema capitalista. Ainda concluindo, com o advento da sociedade informática, né, que foi o nome que o Adam Schaff deu para essa situação atual, né, a tecnologia da informação se tornou central para as relações sociais. Então, isso abre espaço para uma manipulação das pessoas, evidentemente, pelos poderosos, né? Tem pessoas investindo muito dinheiro para manipular as nossas vidas, para reproduzir o sistema e dar mais lucro para elas, né? Aumentar o lucro delas, às custas da nossa pobreza, da nossa alienação, né? Mas, ao mesmo tempo, as pessoas passaram a ter uma voz, né? Usando a tecnologia da informação embarcada no celular, por exemplo, né? Então você vê lá, ó, fulano de tal postou tal coisa. Quem que é o fulano de tal? Não sei, mas hoje em dia qualquer um pode postar e dizer o que quer, né? Então isso é um poder sim, né? A gente tem que considerar isso. A pessoa, digamos, entre aspas, comum, né? A pessoa que não está num partido político, não está numa instituição que tem uma certa influência na sociedade, né? Pessoa que não é rica, ou pode ser rica também, mas ela não tem nenhum destaque social, ela tem voz, né? Ela pode participar das discussões, né? Então é algo que, para quem é democrata, para quem pensa em termos de construir a democracia, é algo que precisa ser levado em conta, né? Porque muita gente que se diz democrata, na verdade, não quer a participação do povo na política, né? Quer que o seu partido, o seu grupo tenha mais poder e ganhe mais dinheiro e mais poder e seus candidatos sejam eleitos e tal, mas não está preocupado com a participação do povão, né? Agora, quem é realmente democrata, o que a gente quer? A gente quer que o povo se expresse, né, na política, né? Errando e se corrigindo e, no final das contas, defendendo seus próprios interesses e construindo a sociedade que é mais conveniente para esse mesmo povo, né? Ser democrata, eu acredito que é isso. Então a gente tem que utilizar a tecnologia da informação que empodera as pessoas, né? E essas pessoas, através dos seus erros e de todo o processo social, né, elas chegarem numa evolução, entre aspas, da consciência de classe, que vai, então, se efetivar na ação através da construção de novas relações sociais, né? No sistema produtivo, na família, né? No lazer, em todas as dimensões da vida social. Quem pode construir uma nova sociedade só pode ser o povo, né? Então,
a gente tem que pensar como, né, que tipo de processo pode levar esse povo a manifestar os seus reais interesses e adotar práticas que realizam, né, as suas próprias metas. Aí, né, a gente não pode deixar de falar do socialismo real, né, do método bolchevique, né, para chegar no poder e construir o socialismo, supostamente construir o socialismo, né, que é a ideia do socialismo como caminho para o comunismo, que está expressa mais claramente no Manifesto Comunista de Marx e Engels, né, e na prática dos revolucionários russos, né? Então o caminho qual que é? Estatização da propriedade privada, confisco, né, do excedente agrícola, gestão centralizada da economia por uma burocracia, repressão para os adversários, né, paredão, Sibéria para, né, os divergentes. Só que esse método se mostrou incapaz de gerar produtividade na economia e qualidade de vida para os trabalhadores, que seria o principal, né? O que é o principal do socialismo? É que o trabalhador tem uma vida melhor, né? Já o socialismo de mercado chinês, chamado socialismo de mercado, né? Alguns chamam de capitalismo de mercado, mas eu entendo que é socialismo, é uma outra discussão, né? Se mostrou capaz de melhorar a vida dos trabalhadores. Então, a história mostra que o caminho é esse, né? O caminho não é bolchevique, o caminho é Xiaoping, a partir do Mao Tse-tung, mas o Mao Tse-tung era uma variante do bolchevismo, né? Com Xiaoping nós temos aí uma coisa nova na história, que é, né, o chamado socialismo de mercado, que é uma economia de mercado em que o Estado atua para que o bem-estar, o bem comum, né, o bem coletivo prepondere sobre o ganho privado, individual, né? Então evita a formação de uma oligarquia, mas é uma economia de livre comércio e que tem, né, uma dimensão comunitária, né? As empresas são comunitárias, não são propriamente empresas privadas capitalistas, são empresas comunitárias que não, são em parte estatais e em parte são das comunidades. Tem bancos comunitários, né, que viabilizam essas empresas, como a BYD que a gente estava conversando aqui, né, que fazem os carros elétricos. E tem empresas propriamente mais cooperativas, como a Huawei, né? Não sei se é assim que pronuncia. Qual é o princípio econômico-político efetivo? Aí vem a minha tese, tá? Essa que está nessa frase aí: o dinheiro como ponta de lança do desejo. Se a consciência de classe ela inclui o desejo, né? Inclui aspectos afetivos, o que as pessoas querem, almejam, né? Além do que já existe, né? O dinheiro é a forma delas terem acesso a isso, né? Através de consumo de produtos que elas mesmas produzem, né? Mas tem que ter um meio de acesso, né? Não pode, né? Aquela história, né? O pedreiro constrói a casa para os outros, mas ele mora alugado, né? Não tem a própria casa. Não pode, né? Tem que haver uma forma desse pedreiro comprar a sua própria casa, né? E o único jeito é com dinheiro. Mesmo se ele for construir a própria casa, ele tem que comprar tijolo, cimento, etc. Então não tem como escapar, né? Para haver socialismo, tem que haver uma distribuição de dinheiro equitativa, a equidade monetária, para as pessoas poderem comprar os produtos e terem melhor condições de vida, né? Já na transição marxista clássica, né, essa melhora de vida só seria no final, né? Porque nesse processo de transição, o trabalhador teria que formar conselhos de fábrica, teria que fazer a gestão da fábrica, né? A autogestão das empresas pelos trabalhadores, né? Teria que trabalhar talvez ainda mais, produzir algo que tenha valor, vender, né? E aí, né, ele talvez, né, recebesse, se essa empresa for para frente, recebesse um salário melhor, né? E que correspondesse ao valor que ele gerou com o seu trabalho. Mas na precariedade que a classe trabalhadora está hoje em dia, esse caminho é inviável, né? Tem que começar
com dinheiro, né, como foi o caso do Bolsa Família, para a pessoa sobreviver. Aí depois a gente vai pensar como é que ela vai melhorar de vida, se ela vai empreender, se ela vai, né, estudar, fazer um curso superior, vai se especializar, né? Mas primeiro ela tem que sobreviver e tem que ter saúde, tem que ter, né, condições sanitárias, né? Então tem que começar pela base da pirâmide, né? Considerando que a consciência de classe se baseia no desejo de satisfação das pessoas, né, que é algo que é pouco enfatizado na tradição do marxismo, exceto, né, William Reich, Herbert Marcuse, que eu mencionei, podemos entender o sucesso chinês como baseado no papel proativo do Estado popular. Aí tem que entrar o Estado, não é, né, como o liberalismo pensa, né, os liberais pensam que a sociedade vai se auto-organizar sem o Estado. Não, é o Estado que vai fazer a mudança estrutural. Quer dizer, a sociedade formata o Estado através da participação política, das eleições, né, elegendo candidatos, o trabalhador elegendo candidatos que tenham um programa que satisfaça aos seus interesses e cobrando dos governantes que execute esse programa que satisfaça os interesses, né? A mobilização tem que continuar depois da eleição, porque senão a pessoa diz que vai fazer isso, vai fazer aquilo, depois não faz nada. Então tem que haver, né, a cobrança. Então, pela via democrática eleitoral, né, se pode, então, conferir um caráter popular ao Estado dito burguês. Né? O Estado burguês não está totalmente preso com a oligarquia do capitalismo. Não, ele é suscetível a pressões populares, né? Principalmente porque é o povo que vota. Né? Para se eleger tem que ter voto, e quem vota é o povo. Então, o que aconteceu na China? Foi por meio de uma revolução que o Mao Tse Tung fez, etc., que, né, o Partido Comunista tomou conta do Estado. Né? E o que ele fez? Né? Eu entendo que o pulo do gato aí, né, é emitir a própria moeda, que é o renminbi ou o yuan, né? Os Estados Unidos, a China tem muitos dólares, mas o que funciona lá dentro da economia da China não é o dólar, é o renminbi e yuan. E cada centavo do renminbi ou yuan foi emitido pelo Estado chinês sob o controle do Partido Comunista. Né? E esse dinheiro é fornecido para as pessoas empreenderem de modo comunitário, dentro das regras do sistema deles. Né? Então, o Estado investiu no povo. Né? Aí o povo trabalhou, gerou aqueles objetos de desejo. Né? Eu quero um carro elétrico, então vamos produzir o carro elétrico. O Estado investe, né? Vocês montam uma empresa aí nessa comunidade, e o Estado investe, nós vamos pegar a tecnologia que existe no mundo aí, na Alemanha, nos Estados Unidos, nós vamos, de alguma maneira, nós vamos mandar a gente para lá, nós vamos aprender essa tecnologia, mas vocês vão produzir aqui com dinheiro nosso, né? Investimento em moeda soberana da China. Né? E aí, né, o trabalhador assumiu isso, né, e produziu, vendeu e ganhou. Né? E com isso melhorou sua qualidade de vida. Então esse é o caminho para superar a chamada extração de mais-valia por uma classe patronal, né? A chamada exploração, que eu acredito que é a parte principal da filosofia política de Marx, né? Da filosofia da economia política de Marx, né? Que denunciar que no capitalismo sempre vai ter extração de mais-valia, né? E o interesse é o lucro, a acumulação privada do capital. E no socialismo, né, então se supera, por meio do Estado, se supera a exploração, né, e então, né, se consegue a melhoria da qualidade de vida do trabalhador. Bem, aí a gente entra na filosofia do dinheiro, que eu já falei aqui, né? Já fiz um curso sobre isso, né? Que está disponível no YouTube, para se alguém quiser, né? Tem 10 aulas que eu fiz lá com o Sérgio Nunes, na Federal do Pará.
No capitalismo em geral, o dinheiro é uma entidade abstrata, né? É considerado abstrato, que corresponde de modo proporcional à riqueza existente, ou metais valiosos, ou petróleos, commodities, né, em geral, quer dizer, aquilo que tem valor líquido, que tem pessoas que têm interesse em comprar, né? E esse dinheiro é detido majoritariamente por uma classe dominante, né? Então, por isso tem essa ideia, né? Dinheiro é coisa do rico, é coisa de, né? É coisa do capitalismo, do capitalista, né? Nesse contexto, a sua função social é possibilitar a acumulação da riqueza para essa classe, servindo como meio de realização de transações de capital, comprar, vender empresas, por exemplo, comprar e vender imóveis, né? Reserva de valor, né? Aplicações, né? Que rendem juros e especulação financeira, pirâmides financeiras que estão para todo lado hoje em dia, né? Desse modo, o uso do dinheiro nessa função aumenta a desigualdade social. Mas não por causa do dinheiro em si, mas por causa do modo como ele é usado, né, pelo tipo de relação social que está envolvida nesse uso do dinheiro. Mas muita gente pensa que é o dinheiro que é maligno. Não, não é o dinheiro, é a relação social que está envolvida no uso do dinheiro. O dinheiro já existe antes do capitalismo e vai existir no socialismo. Ele é uma forma, né, de propiciar transações entre as pessoas, né? Agora tem que ver a questão do modo de uso. No início do século XX, né, surgiu essa ideia do Knepp, né, chamada cartalista, em que não precisa haver nenhuma proporção entre a quantidade de dinheiro e a quantidade da riqueza. Infelizmente, né, tanto os economistas neoliberais lá de Chicago quanto os marxistas acredito que existe uma proporção aí no plano metafísico entre o dinheiro e a riqueza, né? Se você quebrar isso, você vai ter inflação. Se a quantidade de dinheiro for maior do que a quantidade de riqueza, vai ter inflação, né? Aí a inflação é uma coisa meio mágica, né? Quer dizer, se o Estado brasileiro emitir R$1 trilhão, vai instantaneamente aumentar a inflação, porque a inflação é uma razão entre a quantidade de dinheiro e a riqueza, né? O produto interno bruto, ou como se quiser considerar a riqueza. No cartalismo é outra concepção, né? A gente sai desse materialismo, né, e entra, né, numa visão do dinheiro como símbolo, né, de um valor que é transferido entre agentes, né? Credores e devedores e credores, melhor dizendo, né? A ideia é que é um bilhete, né? Então, por exemplo, a pessoa recebe o cartão alimentação, ela vai lá e com esse cartão ela converte em comida, né? Que é algo de valor para ela. Não pode ser usado para outra coisa, né? Então, nesse conceito cartalista, o dinheiro é um bilhete que é criado pelo Estado, por alguma instituição pública, né, que vai dar para o recipiente, né, para a pessoa que recebeu o dinheiro, vai dar para ela uma condição de ter acesso a coisas que têm valor para ela, certo? Aí a gente vê também aquele jogo, um banco imobiliário, eu acho que é uma boa analogia, né? No início do jogo, o dinheiro é distribuído para todos, igualmente para todos os participantes, para todos poderem participar do jogo, né? Então, o dinheiro aí, ele é um bilhete, ele é um meio da pessoa poder comprar, né? No caso do banco imobiliário, comprar as propriedades imobiliárias. Então, no cartalismo, o dinheiro é uma criatura do Estado, podendo servir para cumprir funções sociais determinadas pelos governantes. Então, o dinheiro é político, em outras palavras, né? É para fazer política, é para manter as coisas como estão na sociedade ou para mudar a estrutura social através do dinheiro. O Estado pode direcionar o fluxo do dinheiro para mudar a estrutura social, se for um Estado popular, transformador, etc., né? Na democracia econômica e ou política, eu coloco ou porque na China nós temos uma democracia econômica, mas pouca democracia política, né? Então, sempre para evitar confusão, né? Não confundir ditadura de proletariado com democracia, porque isso não está certo, né? Se é ditadura, não é democracia, né?
Então, na democracia, seja ela econômica e ou política, então o dinheiro pode servir para políticas públicas de redução da desigualdade e desenvolvimento humano. Redução da desigualdade, Bolsa Família, ajudou, né? Tirou pessoas daquela miséria total, colocou num patamar um pouquinho melhor. E essas pessoas então puderam comer, puderam sobreviver, puderam estudar, né? Puderam fazer carreiras acadêmicas, inclusive, né? E desenvolvimento humano, né? Desenvolvimento humano vai envolver, né, mais do que acabar com a fome, evidentemente, né? O desenvolvimento humano vai envolver principalmente a educação, né? Então muita gente fala que tem que começar pela educação, mas como é que vai começar pela educação se não tiver dinheiro? Tem que ter dinheiro para investir na educação, né? Então o início de tudo é o dinheiro. Em países soberanos, né? E aqui é uma coisa importante que eu sempre saliento, né? Nessa visão capitalista, não precisa de ter lastro. Um país pobre, miserável, pode emitir dinheiro. Pode. O Estado soberano pode. Não precisa ter produto interno bruto. Precisa ter só, né, o que eu vou falar daqui a um pouquinho, uma potencialidade. O dinheiro é a forma de pegar a potencialidade do país, do povo e realizá-la, né? O dinheiro bem investido. Então, esse Estado paupérrimo, ele emite dinheiro, investe no povo, o povo trabalha, produz, e aí esse Estado melhora a sua situação econômica. Bem, então, continuando aqui, né, a gente entra aí numa questão um pouco mais complicada, como é que o dinheiro é criado e distribuído, né? Porque no Brasil, assim, é lugar comum dizer que não tem dinheiro para nada, né? O orçamento fiscal lá já está todo comprometido, as pessoas têm esse alarmismo, dizer, daqui a pouco os gastos com o aposentado vai tomar o orçamento inteiro, não vai ter dinheiro para o SUS, né? Então corta dinheiro do SUS para investir em alta tecnologia, né? Quer dizer, é um cobertor curto, né, na visão, né, dominante, que é da escola de Chicago, né, o liberal, consenso de Washington, etc. Né? No capitalismo não é assim, né? No capitalismo o Estado pode emitir quanto dinheiro que quiser sem laço nenhum, cria a partir do nada, dinheiro fiat, né? Só é preciso que esse Estado seja merecedor da confiança do povo, né? E que esse Estado invista esse dinheiro no povo de uma maneira produtiva. Então, nós temos uma diferença muito grande entre o sistema financeiro ocidental e o sistema financeiro chinês, que agora está conseguindo adeptos em outras regiões do mundo, né? Até com o Pix no Brasil e a proposta de moeda estatal digital, que seria o Drex, que foi meio quase que abortada, mas com o Pix o Brasil já está com o pé nessa abordagem do dinheiro que predomina na China há 2 décadas e que impulsionou o desenvolvimento deles, né? No Ocidente, né, o dinheiro que a gente usa, né, o dinheiro que as pessoas físicas e jurídicas usam, ele é emitido pelos bancos privados, não pelo Banco Central. Tá? O Banco Central não pode emitir um dinheiro e usar ele no comércio, não pode emitir um dinheiro e pagar o funcionário. Não, esse dinheiro é dinheiro chamado dinheiro escritural, é dinheiro que existe na contabilidade dos bancos comerciais. Pode ser banco público, pode ser a Caixa, pode ser o Banco do Brasil, mas são bancos comerciais que emitem o real chamado de varejo, que é usado no dia a dia pelas pessoas físicas e jurídicas. O que o Estado faz? O Estado emite reservas que, teoricamente, dariam um suporte a esse dinheiro de escritural dos bancos, né? E o Estado, através do Banco Central, fiscalizaria as leis e regras próprias ao sistema financeiro da parte dos bancos privados, coisa que não aconteceu no escândalo do Banco Master, né? Porque esse sistema ocidental, ele é intrinsecamente pirâmide, porque os bancos emitem dinheiro fazendo empréstimos, né? Se esses empréstimos têm garantia que dá sustentação ao valor, tudo bem. Mas às vezes, né, a pessoa pega um empréstimo no banco, né, compra uma casa, mas essa casa ela muda de valor e a pessoa não consegue pagar.
né? Aí aquele imóvel vai a leilão. Aí tem isso acontecendo com muitas pessoas, como aconteceu nos Estados Unidos, chamado crise imobiliária, né? Isso mostra que esses bancos não têm reservas estatais suficientes para dar conta de todo o dinheiro, toda a quantidade de dinheiro que eles emitem e emprestam para as pessoas, né? Isso ficou claro, né, na crise imobiliária. Então o Estado teve que emitir mais títulos que foram ser cometidos em reservas para ajudar esses bancos, né? Então é o chamado sistema de circuito duplo, em que, né, o Estado emite reservas, né, os bancos precisam ter 10% de reserva apenas, né, nas suas emissões de moeda escritural, que é o dinheiro que a gente usa. Então você tem um dinheiro lá aplicado, né, esse dinheiro existe na contabilidade do banco, que você é cliente, né? E esse banco tem que ter 10% do dinheiro que ele movimenta em reservas do Banco Central. Ele tem que comprar, mas nem isso eles comprem, né? Infelizmente, né? Então há uma volatilidade do sistema financeiro. E no sistema bancário chinês é diferente, tá? Não é totalmente diferente, porque lá também tem o banco que corresponde ao Banco Central deles e os bancos comerciais. Só que os bancos comerciais lá são bancos comunitários, né, que seguem as diretrizes do Partido Comunista, que também controla o Banco Central. Então, o Banco Central emite as reservas, também chamada moeda de atacado, e os bancos comerciais emitem a moeda escritural, também chamada de varejo, que é a moeda usada no mercado, né, no mercado em geral, né, nas empresas, ao comprar matéria-prima para pagar os funcionários, né? Ou para a pessoa ir no mercado propriamente dito, no supermercado, fazer compras, né? É moeda de varejo. Mas o sistema chinês funciona como se fosse de circuito único. Circuito único é assim, é que o banco público está em contato direto com o cidadão, pessoa física e jurídica. Pois os bancos comerciais são públicos ou comunitários, eles usam dinheiro emitido para implementar políticas públicas de desenvolvimento, né, baseadas em tecnologia, inovação, com inclusão social e voltados para o bem-estar social, ao invés da acumulação privada. Se tem lá um fulano lá que começa a usar esse dinheiro para ficar rico e sem contribuir para a sociedade proporcionalmente, né, o Estado bloqueia, né? Foi o caso do Jack Ma, o dono da Alibaba, né? Houve uma ação, né, contra ele porque ele estava usando o dinheiro para ficar rico e sem dar uma contrapartida para a sociedade, né? Desse modo, né, apesar de não haver uma democracia política, né, plena na China, o dinheiro é usado para promover a democracia econômica. Depois da crise imobiliária dos Estados Unidos e de todas essas situações que acontecem no sistema financeiro ocidental, né, de golpes, fraudes, um grupo de teóricos e ativistas, né, existe um grupo de ativistas chamado Positive Money, que começou na Inglaterra e está se espalhando para a Europa, Estados Unidos. Eles propuseram, então, um outro conceito de dinheiro, né? Que é um dinheiro que não é baseado em dívida, mas é um dinheiro que é baseado na riqueza, potencial que o país tem, né? Então, é um dinheiro que só pode ser emitido pelo Estado, porque só o Estado soberano tem o domínio sobre a riqueza que está no seu território, né? Por exemplo, o petróleo que está lá no subsolo, né? Toda a riqueza do bioma brasileiro, né? Para emitir, podemos emitir, nessa abordagem, o Estado brasileiro poderia emitir dinheiro, por exemplo, para financiar o plantio, processamento e comercialização do pequi, que é uma riqueza do bioma, né? Então, a efetivação dessa riqueza viria depois, quer dizer, primeiro investe e depois teria um impacto no produto interno bruto, né, pelo aumento da produção e do comércio do pequi, né, que, para quem não sabe, é uma fruta que tem 1001 utilidades, né, e que faz parte até
do hábito alimentar do brasileiro, do centro-oeste, né? Bem, então, quem pode emitir uma moeda para possibilitar a industrialização do Pequi? Né? Só o Estado Federal. Né? É uma riqueza do Brasil. Então, só um Estado soberano pode emitir dinheiro para usar essa riqueza. Segundo, né? As riquezas podem estar em estado potencial, né? Na natureza, como esse caso do bioma, na capacidade ociosa das indústrias, então, né, emite dinheiro para haver uma plena utilização, por exemplo, das refinarias, né, que nós precisamos urgentemente, né, de reativar as refinarias de petróleo para evitar, né, pelo menos enquanto a gente depender de petróleo, né, porque é mais interessante também a gente fazer uma transição energética, é claro, mas nesse momento, né, que está havendo o aumento do preço do diesel, principalmente, né, se o Brasil pudesse fazer esse refino sem depender de outros países, né, seria interessante, né? E algo que poucas vezes se fala, né, nas competências subutilizadas do povo, né? Mesmo quem não fez um curso superior, um curso técnico, pode ter competências, né, principalmente nessa área aí de agricultura agroecológica, familiar, né? Algo que se pode emitir dinheiro para investir na formação de cooperativas, que aumente a produção, aumente a escala de distribuição dos produtos, né? Então o Brasil pode seguir nesse caminho para gerar riqueza e melhorar a vida do povo. Então, preciso que o Estado detecte as potencialidades do país. Aí muitas pessoas falam, tem um projeto nacional. A gente não precisa ser nacionalista, né? Nacional desenvolvimentista, porque isso aí tem uma carga pesada, né, no Brasil. Mas é preciso que o Estado identifique as potencialidades do país, né, e tenha programas de investimento público para transformar essa potencialidade em realidade, né? É basicamente isso. Se quiser chamar isso de projeto nacional, tudo bem, né? O dinheiro é criado do nada. Aí que está, né? Atualmente, como é que o Estado cria reservas? Ele emite títulos da dívida. Então, o dinheiro que o Estado cria não é propriamente criado, né? O dinheiro, ele é contabilizado como dívida pública, como se o povo tivesse endividado, né? A pessoa já nasce com uma dívida para pagar, né? Aí vem os neoliberais dizer, não, nós temos que reduzir os gastos do governo, porque a pessoa que nasce já nasce com uma dívida de R$1 milhão. Mas isso aí é balela, isso aí é uma mentira, né? A dívida pública é a dívida do Estado, né? Por que o Estado tem a dívida pública? Porque ele não emite o dinheiro. Ele pega o dinheiro que ele usa, né, o dinheiro de varejo, ele pega dos bancos. Então ele emite reservas, conta como emite títulos da dívida, né, e vende esses títulos para investidores, né, famoso Tesouro Direto, né, e outras, todos os investimentos que atualmente que estão rendendo aí 15% ao ano vão envolver, né, a dívida pública. CDB, essas coisas todas, né? E é complicado isso aí, né? Eu também não sou especialista em finanças, mas a ideia aí é que o Estado não está, no Brasil e no sistema ocidental, o Estado não está criando dinheiro nenhum, né? Ele está só gerando reservas para dar suporte aos bancos, né? E para gerar essas reservas, ele emite títulos que aumentam a dívida pública, né? São chamados títulos da dívida. Agora, o que seria o dinheiro positivo? Seria emitir títulos da riqueza. Emitir dinheiro, né, a partir de títulos, são transformados em reserva, que são depois transformados em moeda de varejo. Aí entrariam os bancos públicos, né, Banco do Brasil, Caixa, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, para transformar as reservas em dinheiro de varejo para fornecer para o povo empreender, né? Aí é dinheiro positivo, porque a emissão não é de títulos da dívida, seria de títulos da riqueza, potencial para transformar essa riqueza em riqueza real, investindo no povo. É criado, então, do nada, sem aumentar a dívida pública, com base na confiança que o povo deposita nos governantes, né?
E essa confiança vem do fato, né, do governo ter o poder, né, os três poderes estarem funcionando, né, e estarem administrando, gerindo o país, né, e sendo creditado para pessoas físicas e jurídicas por bancos públicos, fazendo como se fosse um circuito único, né, porque o circuito único de verdade mesmo seria do Banco Central já ir direto para o povo. Mas não pode, a Constituição brasileira não permite. Então teria que o Estado emitir reserva, o Estado emite, através do Tesouro emite títulos, o Banco Central converte o título em reserva e os bancos públicos convertem reservas em moeda de varejo, né, que essa sim vai para a cooperativa, vai para pagar renda básica, etc. Deve ser investido na economia popular. Não pode ser apropriado pela oligarquia ou tragado pelos bancos privados. Porque quando o Estado emite muito dinheiro e esse dinheiro vai parar para quem já é rico, e que essas pessoas vão atualizar os preços das coisas que elas vendem, porque tem mais dinheiro para elas circulando entre elas, elas vão aumentar o preço das coisas que elas vendem de uma para outra. Aí a gente tem inflação. Bem, então, já caminhando aqui para um desfecho, a ideia básica, então, em vez daquele caminho lá dos bolcheviques, né, de tomada violenta do poder, confisco da propriedade, né, planejamento central, controle da economia pelo Estado, repressão para os adversários, né, em vez daquele caminho lá que chegou até aqui, né, com Cuba e Venezuela e Nicarágua, né, em vez desse caminho aí, que no Brasil não vingou, né, nós teríamos um outro caminho para chegar no socialismo, para uma democracia socialista. Né? Seria por meio do investimento público. Então, uma parte dele a gente já conhece, né? Tem um partido que representa a classe trabalhadora, um ou mais partidos que representem a classe trabalhadora. Esse partido chegar em condições de interferir na governança, né? De poder estabelecer uma nova governança no nível municipal, estadual e federal. O PT fazia no nível municipal, com orçamento participativo, né? Tentou fazer. Né, executar o programa através de uma política econômica que tem investimentos públicos. E aí que a gente chega, né, nesse fator aí que né, o investimento público que vai colocar dinheiro no bolso do trabalhador para ele poder comprar aquilo que ele produz, né, ou um valor equivalente ao que ele produz. Então o caminho seria esse, né? Então é um processo gradual, não é revolução, não tem violência nenhuma, né? É um processo pacífico de mobilização em que a gente mantém a estrutura republicana do poder, né? Da Revolução Francesa, de Montesquieu, divisão dos poderes, as liberdades democráticas todas, né? A gente mantém, o Estado de Direito, o livre mercado, o direito à propriedade. Tudo isso é preservado, não precisa mexer nisso. O que tem que mexer é na política econômica, na parte monetária, né? De como o dinheiro é emitido e distribuído. Então tem que redirecionar a economia exclusivamente por meio do direcionamento do fluxo do dinheiro que o próprio Estado emite, né? Promovendo a equidade monetária, né? Esse conceito aí de que o dinheiro que o Estado emite deve ir para todas as pessoas igualmente. Não tem por que o Estado emitir dinheiro e esse dinheiro ir só para uma oligarquia e o resto da população não receber nada, né? O Estado tem que emitir, o Estado emite e também recolhe, né? Os impostos servem principalmente para recolher o excesso de dinheiro, né? Isso é o que propõe a teoria monetária moderna, que eu concordo em alguns aspectos, né? Não é que o Estado vai se financiar pelos impostos, porque o Estado pode emitir dinheiro. O imposto é o dinheiro que o Estado, dinheiro que o banco emitiu, que o Estado deu garantia através de reservas, né? O Estado não precisa depender dos bancos, né? O Estado pode emitir uma moeda soberana através dos bancos públicos, repassar isso para o povo. E agora, como que é esse repasse? O dinheiro vai tudo para os ricos e nada para os pobres? Não, teria que haver equidade, ou seja, ir para todo mundo, principalmente
se for o caso, para quem precisa mais, né? Para poder ser um cidadão, ou cidadã que tem uma vida digna e que possa sobreviver, estudar, cuidar da sua saúde e empreender, produzir, inovar, né? Gerar inovações tecnológicas, fazer tudo que é preciso. E então, não precisa ter confisco, né? O plano Collor foi uma aberração total, né? Tirar o dinheiro do povo, confiscar a caderneta de poupança, né? Mas se a gente for pensar bem, né, você querer que o Estado se financie pelo imposto é algo assim que não tem muita justificativa. Se o Estado pode emitir o dinheiro, por que ele tem que se manter tirando dinheiro da sociedade, né? Essa visão fiscalista, né, ela é muito vulnerável às críticas que fizeram a Margaret Thatcher e o Donald Reagan, né? Essa ideia de que o Estado é parasita, ele sobrevive às custas da sociedade. Mas isso é mentira, o Estado não precisa sobreviver com base do dinheiro. Bem, Alfredo, oi. só um minuto. Tem muitas observações aí que as pessoas querem fazer. Você está encerrando, né? Sim, vamos eu vou mais rápido aqui agora. Então, nessa discussão, nós temos uma diferença entre uma transição para o socialismo e reforma do capitalismo, né? Reforma do capitalismo é o que se baseou, toda essa social-democracia que se baseou no trabalho de John Maynard Keynes, né? O Keynes não era socialista, ele queria melhorar o capitalismo, reformar o capitalismo. Mas é impossível reformar o capitalismo porque ele é baseado, né, naquilo que Marx mostrou, a extração da mais-valia, e isso gera um aumento crescente da desigualdade, né? Apesar de tudo que é feito, né, a desigualdade continua crescendo, como a gente viu aqui com o Piketty, etc. Já a transição socialista não é uma reforma do capitalismo, ela é, né, um processo de empoderamento do povo, do trabalhador, né, para evitar situações em que esse povo vai ser explorado. Basicamente é isso. Então, o socialismo, a sociedade socialista é uma sociedade que não tem exploração de uma classe por outra, né? Porque todos teriam condições mínimas de sobrevivência para poder empreender, ser criativo, inovar e se apropriar do equivalente do valor que gera. Aí é um componente importante a renda básica, né, que o Brasil foi pioneiro com a Bolsa Família, né, a renda básica poderia ser uma expansão, né, da Bolsa Família, conforme a lei da renda cidadã, do Suplicy, etc. A gente já conversou muito sobre isso, acho que não precisa falar de novo, né? Só lembrando que a renda básica universal não precisa ser o mesmo valor para todas as pessoas. Se é universal, quer dizer que todas as pessoas recebem, mas quem precisa mais deve receber mais do que quem precisa menos, né? Quer dizer, a pessoa que tem já uma certa renda, tem propriedades, ela receberia o valor mínimo, e a pessoa que não tem nada receberia o valor máximo. Agora, tem uma coisa que eu concordo com os críticos da renda básica, que não pode ser almoço grátis, né? A pessoa só recebe e pronto. Não, tem que ter uma contrapartida, né? E aí seria o engajamento político usando ferramentas da democracia digital. E aí a gente entra aqui, né, naquela proposta que eu já trouxe aqui também, né, do Fórum Popular Online. No mesmo aplicativo que a pessoa recebe dinheiro do governo, ela deve fazer uma contrapartida para continuar recebendo, exceto em casos de incapacidade, invalidez, pessoas que não têm acesso à internet, que não sabem mexer no celular, etc. Aí teriam exceções, é claro, mas todo mundo que recebe algo do governo teria que, no mesmo aplicativo que ele recebe, teria que ter uma participação política. E a gente está aí, já entra um pouco o nosso instituto, né, pensando em elaborar um aplicativo que possa ser conectado ao site gov.br, o site oficial, para a pessoa encaminhar reclamações, solicitações, críticas, pedidos de financiamento, iniciativas populares no plano municipal, estadual e federal, que seria o Fórum Popular Online, uma forma do povo se comunicar com os governantes, cobrar, monitorar, né,
é algo que viria de baixo para cima, porque se a gente quer democracia, a gente tem que ter um canal para as forças, as energias, né, os afetos do povo chegarem nos governantes, certo? Isso é essencial. Então, periodicamente, os governantes receberiam um relatório desse fórum. A nossa proposta é um fórum consultivo, mas tem um outro INCT, né, do Nitamar de Oliveira, lá do Rio Grande do Sul, que eles estão trabalhando também com uma democracia digital deliberativa, fazer espécie de plebiscito com poder de decisão. Os pedidos de financiamentos devem ser embasados na ciência, na tecnologia, né, e com base nas demandas do fórum, ou seja, né, aquilo que o povo coloca no fórum é a base para o Estado conceder financiamentos, né? Não pode fazer um pedido tirado da cartola. E os projetos de empreendimentos sociais, assim como os relatórios, seriam avaliados por um comitê de professores das universidades públicas das respectivas áreas de conhecimento, contando com uma atividade de extensão. Né, seria um redimensionamento da dimensão e de extensão das universidades para prestar esse serviço à sociedade, estar avaliando os projetos apresentados com base nas demandas do fórum, apresentados pelas comunidades, né, para ter o financiamento público. Certo? É um pouco parecido com o que acontece com as agências financiadoras, né, FAPESP, CNPq, mas estendido para o povo em geral, não só para pessoas que tenham nível superior ou pós-doutorado. Né? Concluindo agora, tá, Ettore, o último item. Aí as pessoas vão falar, bem, mas peraí, só o Estado investindo, colocando dinheiro no bolso do povo, vai promover uma transição socialista? Claro que não, isso aí é a base, é o fundamento, é a condição sine qua non, necessária. Mas tem que ter mais coisas, e mais o quê? Tem que ter gente que tenha tal consciência de classe, não vai ser todo mundo, mas tem que ter um grupo de pessoas que atualmente são chamados de empreendedores sociais, que vão estabelecer vão ser os gerentes, né, os administradores que vão criar, né, vão estabelecer um novo tipo de organograma, de relação social nas empresas. Né? Isso é necessário, sim. Não vamos esperar que a classe trabalhadora inteira vai aumentar sua consciência, mas tem que ter lideranças, que são os empreendedores sociais, que vão, né, estabelecer um sistema cooperativo e sustentável, né, utilizando recursos da natureza de um modo que respeite o ecossistema, né, as forças da natureza. Bem, então, nós precisamos de enzimas, né? Uma vez eu escrevi um artigo, né, eu chamava essas pessoas aí de enzimas do desenvolvimento, né, e essas pessoas quase necessariamente vão estar ligadas às universidades, como professores ou como alunos. Né? A universidade teria esse papel de ser a enzima do desenvolvimento. Né? Agora, está saindo bastante pesquisa sobre empreendedorismo social. Né? Isso aí mostra que, não só no Brasil, no mundo inteiro, isso mostra que esse novo tipo de agente aí, comunitário está sendo importante. Né? Não basta só o Estado dar o dinheiro, tem que ter a pessoa que vai usar esse dinheiro para criar relações de trabalho mais cooperativas e mais sustentáveis. Né? Então, além da proatividade dos governantes, promovendo a equidade monetária no plano federal, esse tipo de ação solidária e sustentável, no contexto das relações sociais de produção nas diversas comunidades do país, é necessário para assegurar que os empreendimentos visem o bem-estar social e não a acumulação privada da riqueza. Na China é o Partido Comunista que faz isso, mas um Partido Comunista ele tem conselhos bem numerosos de pessoas da comunidade. Né? Então, não é uma burocracia que está em Pequim que decide tudo, não. São conselhos que estão plantados na comunidade, com muitos representantes do povo, né? E que avaliam, né, as coisas, né? Então, é uma ideia também de empreendedorismo social sob a égide de um partido. Concluindo, eu estou me citando aqui, tá? Então, a democracia econômica se efetiva como democracia financeira é definida como acesso igualitário de todo o povo ao dinheiro emitido pelo Estado. Não tem por que o dinheiro emitido pelo Estado ir para uma oligarquia e o resto do povo não receber nada. Tem que ser equitativo, no mínimo, né?
E de preferência, quem precisa mais, receba mais, e quem precisa menos, receba menos. Mas aí já tem que ter todo um sistema, né, de avaliação, de gestão, né, de administração pública competente para discriminar, né, que setores da sociedade devem receber mais investimento, quais as potencialidades do país que merecem investimento para se tornar realidade. Bem, gente, então concluo aqui, Héctor.